tema do nosso estudo é Deus dá entendimento ao simples. Primeiramente, eu queria falar com os irmãos onde surgiu o entendimento. De acordo com o Google, está escrito assim: em resumo, na Bíblia, o entendimento é uma dádiva divina que está intimamente ligada à sabedoria e à obediência a Deus. E é através dessa compreensão o que o ser humano pode se alinhar com a vontade divina. Ou seja, tudo que a gente vai resumir no nosso estudo está baseado quase dentro do que o Google disse, mas dentro da palavra de Deus também, que nos traz o entendimento. E não só para ficar em nossas palavras do que é o entendimento e onde que ele surgiu, a gente vai estar lendo em Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhe disse: seja fértil e multiplique-se, encha e submerge a terra, domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, para a gente ter a compreensão do entendimento, Gênesis 1 aqui vai dizer mais sobre um pouco do entendimento de Deus. Você vê que o pouco que é escrito em Gênesis 1, Gênesis 2, vai falar tudo aquilo que, Jesus, na verdade, Deus e Jesus, que estava ali também com Deus, passou para o ser humano. Então, a partir daquele tempo, de Gênesis 1 ali, na verdade, desde quando a Bíblia falou, desde quando Deus é quem se iniciou os caminhos do Senhor, ali se iniciou o entendimento. Mas Amém. A partir do momento em que Deus ele tem a concepção de, vou criar a terra, ele passa o entendimento para o homem a partir de Gênesis 1, que a gente lê essa palavra e a gente tem como base de onde surgiu o entendimento, de Gênesis 1. E essa palavra é muito importante porque aqui fala assim: sejam férteis e se multipliquem. Ou seja, a partir daquele momento, Deus não só dá um entendimento para o homem proclamar e adorar o Senhor e estar ali no jardim, mas ele se fala assim, vocês vão ser férteis, ou seja, é uma coisa que é muito linda, imagina, uma coisa mais bonita hoje, que pelo menos que eu acho, é quando o homem e uma mulher têm uma família ali. Então, quando Deus fala assim, sejam férteis, isso aprofundou muito meu coração, porque Deus ali dá um entendimento de uma das maiores promessas hoje que é a nossa vida, que é ter filhos e ter filhos do Senhor, amém? Amém. Então isso parte de um entendimento muito grande. Esse foi o primeiro tópico, onde surgiu o conhecimento, em Gênesis 1, 27 e 28, amém? Próximo tópico vai dizer o seguinte: Deus usa as faces para te encher de conhecimento. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Ou seja, Deus constrói as fases para nos encher de conhecimento. Você vê que ali que no princípio Deus criou, Deus e depois Deus uniu a humanidade junto com ele. Então Deus nos deu o entendimento para que nós pudéssemos compreender tanto a palavra de Deus e tanto a vontade do Senhor sobre nossas vidas. A partir desse momento, igual quando eu estava preparando esse estudo, eu tive um entendimento, Deus ali, depois criou a humanidade, depois ele pensou que, como os homens começaram a pecar, não ouviram Noé, tanto a minha palavra, e nem ouviram Noé, que eu estava usando Noé, o que eu vou fazer? Vou mandar Jesus na terra. Sim. Foi uma fase, a primeira fase passou, que Deus criou o mundo. Na segunda fase de Jesus, ele manda na terra para ser usado por Deus, não usado no sentido ruim, mas no sentido bom para ganhar almas. E na terceira fase a gente tem o quê? A gente tem a nós que estamos aqui hoje como promessa da palavra que foi dita no passado, Atos 2, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, que vocês vão ser o povo escolhido de Deus, que vão trazer o avivamento sobre a terra. E o que eu separei para esse tópico é isso. Deus sempre vai usar as fases, tanto as nossas fases ruins da nossa vida e tanto as fases boas, para não encher de conhecimento. A gente só não quer esse conhecimento quando a gente quer continuar nas fases ruins. É por isso que Deus, ele move meu coração quando eu estou passando por uma fase. Olha, eu sempre aprendo com meus erros, mas eu também sei construir a minha vida firmada em Deus dentro dos meus erros. Isso é muito importante também. Provérbios 9 está dizendo assim: instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo e ele aumentará o seu saber. Então, instruir alguém é ensinar a palavra de Deus, e tudo que você ensinar alguém, ele vai fazer daquele estudo que alguém ensinou para ele algo maior. Então, ele nunca vai ficar baseado somente naquilo pequenininho que ele aprendeu. Pelo contrário, se ele já tem o próprio Deus dentro dele, além dele aprender mais com o Senhor, ele vai colocar em prática a sua sabedoria e o seu entendimento na terra. Então, a gente tem que ter essa confiança no Senhor, né? Então, ensina o homem justo e ele vai saber fazer outras coisas
muito mais além do que ele possa imaginar. Então, o nosso coração tem que estar cheio das coisas de Deus. Então, se você busca entendimento, você busca do alto entendimento, o Senhor vai te dando entendimento e você vai tendo agilidade para saber fazer as coisas. Você vê que Deus deu essa agilidade para Adão. O primeiro homem, ele tinha tanto entendimento, sabedoria e agilidade. Tudo ele fazia no seu próprio entendimento que o Senhor deu para ele. Esse negócio de instruir o homem sábio é muito importante, porque Deus sempre vai usar as fases. Olha, essa fase aqui você vai fazer isso aqui, olha, essa fase aqui você vai fazer isso aqui. É assim como ele fez com Moisés. Moisés, ele sempre passou por fases com o povo de Israel. Sempre passou ali por uma fase que ele bateu na pedra ali, a ira dele negociou, mas a partir do momento que ele usou essas fases para chegar ao céu, ele conseguiu. Então que nós devemos ser esse tipo de pessoa, temer a Deus no princípio para conseguir o conhecimento e o entendimento. Depois o discernimento para discernir as coisas. Então, depois que a gente conhece, a gente vai ter o discernimento para lidar com as situações e com essas fases. Agora, a gente vai passar por um tópico aqui que eu gostei bastante também, aplicando o conhecimento. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está escrito em Romanos 12, versículo 2. O que esse versículo diz comigo? Para ter conhecimento e discernimento, você tem que sacrificar a sua mente, você tem que abrir o seu entendimento. Jesus, ele sempre vai continuar usando as fases e sempre abrindo nossas mentes para que nós podemos compreender a vontade do Senhor, assim como ele fez com Jesus. Amém? Quando eu aprendo com alguém, eu estou abrangendo conhecimento. Então, quando eu sou sábio e passo a sabedoria para a Sandria, mesmo ela sendo sábia, eu estou aplicando as minhas fases da minha vida na vida dela, que isso também gera testemunha, amém? E quando a gente, você acha um versículo muito importante, você quer que, não só para você, mas você quer passar aquele entendimento que você teve sobre aquele versículo e você quer espalhar sobre aquele versículo para outras pessoas. Então a gente tem que ter mais esse zelo em estudar mais a Bíblia e ter mais cuidado em falar pontualmente como Jesus faz. Ele é o próprio entendimento e a própria sabedoria. E nós que somos filhos, nós também temos a sabedoria do Senhor. Basta a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu com ele. Exatamente, não só para ficar em nossas palavras, no sentido que Jesus ele abre nossa mente só sobre fases, a gente vai abrir em Lucas 24, 45, que também fala sobre o conhecimento, discernimento e entendimento, amém? Lucas 24, 45. Como eu estava falando com o Jonathan, né? É tão bom de você fazer o estudo de dois, né? Isso também é uma sabedoria e uma simplicidade de você aprender um com o outro. Igual eu falei com ele, todas as vezes que o Jackson estava comigo, eu ajudava ele a procurar os versículos e ele fazia todo o coberçote do que a gente ia fazer, né? Do nosso estudo. Então é um ajudando o outro. Se eu não tenho tempo, ou ele não teve tempo na hora de procurar os versículos, a minha obrigação como parceira dele no estudo é ir procurar os versículos e lançar para ele, para que ele possa fazer todo o estudo para nós. Então a gente sempre tem que ter essa comunhão um com o outro. É um ajudar o outro com o entendimento da palavra. Então toda vez vai ter o entendimento da palavra. Se você não conseguiu, eu consigo, vou te ajudar. Então é um ajudando o outro. Então a Bíblia sempre vai ensinar isso para a gente ter mais simplicidade, humildade e entendimento da palavra. Então a gente sempre vai bater no martelo. Eu quero ter entendimento da palavra. Então a gente tem que sempre dar esse espaço para o Espírito Santo de Deus falar conosco. Às vezes a gente não abre o nosso coração totalmente para entender que o Senhor é soberano e Ele colocou a soberania dele dentro de nós. Então, nosso estudo de hoje vem da soberania de Deus, né? Ele é soberano e muito inteligente. Então, nós temos e nós vamos usar tudo aquilo que o Senhor nos concede. É importante que a Sandrinha falou aí agora, e eu frisei a palavra que ela falou, que Jesus ele é muito importante e muito inteligente. Você vê, em toda a história de Israel, você pegar toda a história, pega toda a história mesmo de Israel, você sempre vai ver, no começo ao fim, Jesus sempre colocou um reinado que faça a vontade de Deus. Então, é muito importante. Deus não vai usar somente aquelas pessoas, esse aqui não é o meu filho, não vou usar. Jesus, ele pega, ele usa as pessoas que ele quer e quem ele não quer. Jesus, ele não vai somente usar pessoas que são sábias. Jesus vai usar as pessoas que são tolas também para ser sábias também. Gostei do que ele disse, né? Porque quando o Senhor usou Faraó
para mostrar para Israel que quem estava dominando ali era ele. Isso a gente pode provar na Bíblia, que o Senhor permitiu, deu permissão para que Faraó fosse ali um instrumento ali nas mãos dele, para que ele mostrasse a sua sabedoria, o seu entendimento, entende? Às vezes a gente não entende, fala, mas como que Deus deixou que Faraó endurecia? Deus endurecia o coração de Faraó para não deixar o povo ir, mas era para eles entender que acima de tudo o Senhor é soberano. Então a gente tem que sempre lembrar, Deus usa até o vaso ruim para poder nos ensinar que a gente depende somente do Senhor. A gente vai ler Lucas 24, 44 e 45. E disse-lhes, foi isso que eu falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as escrituras. E lhe disse, está escrito, o Cristo havia de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E essa palavra aqui, que a Sandrinha falou no começo, é muito importante. Imagina se Jesus virasse naquela época e falasse assim, olha, eu vou fazer somente a vontade, somente isso aqui, eu vou fazer isso aqui, e não desse liberdade para os discípulos para as fases, para cumprir o entendimento da palavra de Deus. Isso, ou seja, a palavra nunca ia chegar a gente que é cristão. Jesus é muito importante sobre essa fase do cristianismo, porque a partir daquele momento Jesus dá liberdade para os discípulos passarem por fases e por dores, para entender que pelas dores e também pelas liberdades de estar em Cristo, também a gente consegue o entendimento e conhecimento e o discernimento da palavra também de Deus. E o que a gente separou para esse tópico Jesus, antes de morrer, ele aplica o conhecimento na vida dos discípulos. Sim. Você vê uma palavra muito importante quando eu estava lendo esse tópico aqui do versículo, é aquela passagem que diz assim, que Jesus ensinou os discípulos a orarem. Você vê como é que é maravilhoso, é uma fase ali que os discípulos passaram com Jesus, mas ficou marcado na história, para você ver. Jesus pegou um momento, uma fase, um pequeno momento que estava com os discípulos, e a partir daquele momento ele aplicou conhecimento sobre os discípulos, que fez com que a palavra do Senhor chegasse a nós dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa oração que foi feita, que chegou ao nosso meio, amém? Outra coisa que a gente acha interessante é que quando você conhece alguém e aquele alguém te traz entendimento da palavra, você quer estar com ele todos os dias porque é bom aprender. Às vezes, quando você vai aprender algo com Jesus, fala assim, mas esse algo que Jesus está falando é muito duro, mas é algo que vai machucar a nossa carne, mas vai dar entendimento ao simples de saber que o Senhor está nos ensinando a aprender a depender dele, porque não tem como você aprender sem se machucar um pouco, sem você tomar uma chicotadinha, sem você ficar ali de castigo um pouquinho. Você só aprende as coisas quando o Senhor Jesus coloca você um pouco de castigo para você aprender que a palavra de Deus é simples, mas ela tem um poder gigantesco. Então, quando a gente fala, dá entendimento ao simples, nós que somos simples, quem dá o entendimento é o soberano Senhor. Ele vai trazer para nós. Igual ele trouxe para os discípulos, era homem simples, era homem de estatura pequena, não era tão alto, e trabalhava pegando peixe, outro trabalhava cobrando impostos, era pessoas diferentes. Só que o que o Senhor fez? Colocou o entendimento dentro deles para que eles manejassem bem a palavra da verdade. E nós que somos cristãos, a nossa obrigação é manejar bem a palavra da verdade dentro de casa e fora de casa. Mas fulano me pegou de surpresa. Não pegou de surpresa não, que se o crente está armado na palavra, ele sabe que o Senhor vai dar entendimento simples e ele vai conseguir vencer aquela tempestade que o inimigo vai trazer sobre você. O que você tem que ser simples? Porque na hora que você for falar, você não tem que ser arrogante, você não tem que ser ignorante, mas ter simpatia, simplicidade para falar com a pessoa que está falando com você, né? Que adianta você ouvir aquela pessoa que está com dor em todo lugar e você vir com a palavra que machuca naquele exato momento. Você tem que saber ouvir para depois você falar, mas com palavra de entendimento e sabedoria. Então, quando Deus te mostrar alguma coisa, guarde seu coração, vai acontecer mais cedo ou mais tarde vai acontecer, amém? Por isso que a gente colocou aqui no tópico, Deus dá entendimento aos simples. Imagina se Jesus pegasse aqui, aqui eu vou te pegar pela blusa, vou te jogar pra lá, porque você fez aqui. Não, Deus ele vai usar a simplicidade. Sim. Imagina, Jesus fazer isso toda vez que você pecar. Não, Deus não seria um Deus justo. Então é muito importante que a gente guarde isso, que também na simplicidade Jesus faz com que a gente honre ele, amém? Também vai dizer em Marcos 16:15. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 discípulos, no caso,
enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinha visto depois de ressurreto. E lhe disse: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas do mundo. Então, o que a gente separou para esse tópico que é muito importante? A partir desse momento, depois de aplicar a fase do conhecimento sobre os discípulos, Jesus manda eles expandir o ministério de Cristo. Jesus, mais uma vez ali, ele vai usar um momento muito importante, que é o momento de comunhão. Jesus usa aquela comunhão para falar com os discípulos: olha, vão para o mundo e preguem a palavra do Senhor. Isso é muito importante. Imagina se Jesus, ele fala ali: vão para o mundo pregar a comunhão, sendo que os discípulos não passaram por fase de dor e de conhecimento para conhecer a Cristo e Jesus também. Imagina se Jesus soltasse os seus discípulos ali sem conhecimento nenhum. Então é por isso que Jesus, ele sempre vai falar que através da nossa vida, que ele usa as fases para que nós venhamos manter esse conhecimento da palavra de Cristo, amém? E depois disso que Jesus ressuscitou, deixou os discípulos aqui na terra, mas aí ele ia mandar o Consolador para consolar e instruir os discípulos a levar a preciosa semente. Depois que Jesus foi, os discípulos ficaram totalmente desgovernados, né? Porque quando tira alguém que a gente ama, a gente acaba ficando sem estrutura para poder caminhar mais uma vez, para poder pregar a palavra. Mas aí o Senhor já tinha dado entendimento aos simples de ir ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome falarão novas línguas. Então o Senhor deu autoridade máxima para nós. Então o que basta é nós queremos fazer tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Às vezes a gente não usa a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração por causa da nossa incredulidade de coração, a nossa dureza de entendimento, a nossa falta de fé, a nossa falta de prática, praticar aquilo que o Senhor nos deu. Então você pratica aquilo que o Senhor colocou no seu coração e você vai dar fruto. Sem você praticar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, a gente de maneira nenhuma vai dar fruto. É uma árvore seca que não tenha fruto. Aonde coloca ela ali mesmo, ela mingua, ela não tem raiz, não tem mais nada. É porque é uma pessoa que não tem prática, não busca o entendimento da palavra. Buscar o entendimento é querer ter todos os dias o Senhor como nosso instrutor, o nosso professor, o nosso teólogo, de tudo que você precisar, o Senhor está pronto para te ensinar. Isso é muito importante também, porque Jesus me trouxe uma coisa muito importante sobre a mente, que Jesus, ele não vai somente usar a palavra para trazer conhecimento sobre nossa vida cristã, mas Jesus também, ele vai usar um assunto que não seja cristão para a gente ter sabedoria sobre aquilo também, domínio sobre aquilo. Por isso que existe a ciência. Jesus, ele usa a ciência para a gente manter esse conhecimento também, ou seja, não existe somente conhecimento da palavra, mas existe também o conhecimento do homem para que nós venhamos continuar a nossa vida, tanto íntegra com Jesus através da palavra e tanto íntegro através do físico ali. Talvez uma palavra que eu vou falar com a Sandrinha não seja uma palavra que está aqui dentro da palavra de Deus, mas seja uma palavra que vai acrescentar na vida dela, que não é cristã. Ou seja, um testemunho ali, pode ser um testemunho, ou pode ser algo que aconteceu comigo que não foi dentro da igreja. Então o que eu queria falar com os irmãos é que não é somente Jesus, não é somente falar sobre Jesus que nós vamos aplicar o conhecimento, mas quando nós falarmos tanto de Jesus e tanto diversas nas nossas coisas que aconteceu no trabalho, nós vamos também aplicar o conhecimento. Então, todas as vezes que você vê que você é um vaso, instrumento de Deus, usa com sabedoria para você abrir a sua boca e ter palavras suficientes para levantar alguém. Eu lembro do dia que Jesus foi preso, né? E ali, aquela multidão que estava no pátio, estava muita gente ali, porque foi um rebuliço muito grande. Prendeu alguém que estava ali pegando o evangelho. Aí alguém falou assim: você também é um deles. Então Pedro estava ali e foi citado: você também é um deles. Então você é um deles porque você tem o cheiro dele, você fala como ele, você anda como ele, você diz as coisas a respeito dele. Então o que você tem dentro é ele, é o próprio Cristo. Então ali naquele exato momento não precisou Pedro abrir a boca, por mais que ele negou Jesus naquele instante, mas ele estava identificando que a quem ele estava servindo, né? Então ele tem uma identidade de falar assim: olha, por mais que eu estou negando aqui, mas meu rosto, a minha voz, a maneira de eu viver me denuncia, porque eu sirvo um Cristo. Por mais que a minha boca e meu coração confessou que não, mas eu estou falando que eu sirvo. Não precisa escrever que a gente é.
Se você é um levita, você é um missionário, não precisa você falar, chegar na frente das pessoas e gritar que você é. Deixa que a carta que é lida, ela seja lida naturalmente pelas pessoas que não te conhecem. Você não precisa denunciar ou falar que você é alguém. Basta você fazer o seu papel, que é servir a Cristo com alegria e transmitir aquilo que há de melhor em você. Se é o amor de Cristo que você quer transmitir, deixa fluir de dentro para fora para que todos vejam aquela carta que é preciosa diante do Senhor, que não é escrita com lápis, nem caneta, nem em pedra, nem em ferro, mas é diretamente no nosso coração, é escrita no nosso coração. A gente flui do Espírito a respeito de Jesus. Então, é tudo que a gente precisa de viver, é esse simples entendimento de saber que nós vivemos para Cristo e exalamos aquilo que vivemos. Eu li até uma frase hoje, esqueci de quem que era. Se eu não me engano, o carinha lá era francês ou da Inglaterra, mas ele diz assim: um homem que ele é miserável, ele sempre vai viver em pecado e não vai mostrar sua semelhança em Cristo. Ou seja, uma pessoa ali que vai esconder o seu propósito, a sua promessa, através de um erro ali que ele faz, as pessoas nunca vão ver Cristo nele, porque ali ele está vivendo uma vida totalmente miserável. Então, para a gente mostrar esse conhecimento, esse entendimento e mostrar discernimento, a gente tem que guardar em nossa vida que a palavra nos conduz a Cristo, amém? Amém. Depois de Deus ele dá o conhecimento e entendimento para o ser humano, talvez a gente tenha um conhecimento e entendimento. Talvez as pessoas tenham entendimento e conhecimento, mas não tem discernimento. Imagina, tem uma pessoa... Tá acontecendo isso muito na caminhada de cristão. As pessoas descriminalizam e faz com que Satanás entre. Imagina, tipo assim, as pessoas usam lá o TikTok, faz ali uma dancinha no meio da igreja e acha que aquilo ali é normal. Não, aquilo você tá dando brecha pro inimigo entrar na sua vida através de uma brincadeira que você tá fazendo. Ou seja, através de uma brincadeira, talvez Satanás pode usar uma pessoa. Imagina se você não ter discernimento para isso. Satanás toda vez vai entrar na sua vida. Então é por isso que você tá, além do conhecimento e o entendimento, você tem que ter o conhecimento, porque tendo o discernimento, você vai saber aplicar o conhecimento e o entendimento da palavra de Cristo. E a sua vida também. Às vezes a gente vê esse tipo de coisa e vê na Bíblia também. Quando o sacerdote estava atrás de Jesus para prendê-lo e matá-lo, ele já estava sendo usado pelo diabo. E hoje o que mais o diabo está fazendo era prender os jovens em dancinhas satânicas, dizendo que aquilo é para evangelizar, ou então aquilo é para Cristo. É mentira de Satanás, ele é muito mentiroso, é sujo, é leproso, é ignorante, maldito, é isso tudo que ele é. Porque se nós que somos cristãos, nós não devemos prestar o nosso ouvido, nem tampouco culto àquilo que é para o diabo. Se eu devo prestar culto, é para um só, que é para Cristo. Então o tempo meu tem que ser avaliado todos os dias para Cristo. O que adianta eu ficar o tempo todo de frente de um telefone, de frente de uma televisão, perdendo meu tempo aprendendo coisas que não edificam a palavra de Deus no meu coração? O que edifica é eu estar todos os dias procurando encher mais da palavra de Deus para que não fique vazio, para que o diabo não possa achar brecha no nosso coração. Então, quem quiser dançar para lá, que dance. Mas eu quero aprender o melhor, que é a palavra de Deus, que é o lugar mais santo que a gente deve estar. Então vamos procurar, porque o sacerdote o tempo todo procurou dançar com o diabo. E hoje onde é que eles estão? Com o diabo. Então é isso que a gente tem que falar. A verdade é essa. Dançou tanto com o diabo, perseguiu tanto a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor Jesus está expandindo de uma maneira tão gigante, que isso é tão glorioso de saber, que o Satanás não tem poder sobre a igreja do Senhor. Então quem quiser dançar, que dance em cima da brasa, em cima de qualquer coisa. Mas eu escolhi o melhor caminho. É exalar o evangelho de Cristo por onde eu passar. Com Jesus eu quero exalar esse evangelho. Eu quero exalar esse amor que arde no meu coração, que é a alegria que me dá todos os dias de eu olhar para mim no espelho e ver que a esperança do Espírito Santo sobre mim está aguardando o dia do meu encontro com Jesus. Então, isso é muito importante que a Sandra falou em exalar o cheiro do Espírito Santo. Imagina, de um dia para cá a escola tem mudado um pouco, né? Na verdade, na minha escola lá é muito difícil você reverenciar como um cristão. E tipo assim, lá tipo assim, vai ter um evento agora, amanhã, sexta-feira, que é chamado de trote. Todo mundo vai de fantasia e quem não for vai contribuir com R$10. Imagina eu dar o meu dinheiro para contribuir com as pessoas que vai estar lá dançando pro demônio. Você tem que saber discernir a situação, qualquer situação. Pode ser da menor situação à maior. Você tem que saber discernir, porque senão o inimigo ele também vai te usar através disso. quando Jesus estava na festa,
que era o dia da festa em Israel, aí os seus irmãos estavam lá, mas também estava o sacerdote. Jesus teve entendimento, a autoridade para sair do meio daquele povo, bem singelo no meio da multidão. Depois ele apareceu novamente. E quem estava ali procurando? As pessoas procuravam matar Jesus naquele exato momento, mas ele teve tanta autoridade, tanto entendimento, falou assim: olha, vocês procuram me matar. E ele sabia do que estava falando. Às vezes a gente, como cristão, a gente não sabe nem o que a gente está falando de Jesus, nem conhece as coisas de Jesus, e fica abrindo a boca para falar coisas que não deve, ou palavras que não estão nem voltadas a respeito da Bíblia. Nós devemos todos os dias estar buscando a palavra de Deus, para que o nosso coração esteja cheio e preparado, porque se nosso coração não estiver cheio, como que a gente vai lidar com situações pequenas e grandes? Não tem como Jesus, a situação terrível que Jesus teve com o diabo, todas elas, Jesus deu tanto soco na cara do diabo com a palavra, que ele saiu, foi diretamente para o inferno todo quebrado, porque ele falou assim: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você tem que estar pronto para falar. Ontem mesmo, igual a Raquel, minha testemunha, alguém falou comigo assim que Jesus era ruim, né? Que era mal, né? Falei, ele não é mal, quem é mal somos nós por causa dos nossos pecados, que eu lembro sempre disso. Quem faz o errado não é Jesus, sou eu que pratico a iniquidade, não é Cristo. Então Jesus é justiça o tempo todo. E a única coisa que eu tinha para falar é que ele é justiça, não adianta. Ele fala que ele é o justo juiz e ele é. Então essa pessoa até falou assim: ai, por que Jesus não faz logo o que ele tem que fazer? Eu falei, uai, não chegou o tempo dele ainda. Quando chegar o tempo dele, ele vai agir com a justa justiça para os bons e para os maus também. Então você tem que estar pronto para poder falar. Chega, me arrepio, né? Porque você tem que estar pronto para falar. Não adianta. A pessoa pode falar o que quiser, mas seu coração tem que estar guardado no Senhor. Guarde seu coração para que o inimigo não roube a melhor semente que Deus está falando conosco hoje. Uma palavra que eu guardo muito, que o Senhor trouxe aqui em minha mente agora para me lembrar, é aquela palavra que Davi fala: Senhor, conserva minha alma e meu coração e meu corpo limpo e presente em tua presença, para que o inimigo não possa me tocar. Imagina a gente falar com o Senhor: conserva-me todo dia, sendo que na hora do culto a gente não oferece um culto racional a Cristo. É verdade. A gente vai passar por esse tópico agora. Uma pessoa que está no mundo tem conhecimento? Sim, uma pessoa no mundo tem um entendimento, mas não é um entendimento e um conhecimento que fundamenta uma vida em Cristo. Ou seja, tudo que essa pessoa, ela cabe dentro do conhecimento dela, tudo que cabeu dentro do conhecimento dela, que quando ela passa a ser de Jesus é diferente, mas quando a pessoa ela continua nos seus erros, ela vive só para si mesma, é um entendimento da vida da pessoa. Ela vai ali aplicando conhecimento do seu trabalho, ela ali vai aplicando conhecimento da sua vida, mas ao mesmo tempo que é um conhecimento, é uma ilusão. A mesma coisa que aconteceu com Satanás, que ele teve o conhecimento lá no céu, mas a partir do momento que ele blasfema contra Cristo, ali ele blasfema como uma ilusão também. Ele blasfemou com o seu próprio entendimento. Ele falou que não devia e por isso caiu. É por isso que a gente tem que ter discernimento também para a gente falar com Cristo. A gente está oferecendo uma adoração, porque quando Satanás estava sobre o céu e falou com Cristo, ali ele não usou discernimento e por isso que ele caiu. Ele não se importava com ninguém, nem com aqueles que ele arrancou. Ele se importava com si próprio. Era a própria ilusão para ele mesmo. Ele conseguiu arrastar metade do céu, porque ele só se importava com seu ego, com a sua altivez. Eu sou mais, eu posso, eu sou um semideus, eu sou Deus. Mas ele não era Deus nenhum, ele era apenas um arcanjo amado pelo Senhor. E ele quebrou toda a sua cara, né? Porque ele foi jogado de lá e se espedaçou nesse mundo. Então, o Satanás, ele não tem nem um pouco de sabedoria. Ele foi só enganando ele mesmo. Ele se enganou. Engana-se o homem mesmo com as suas próprias concupiscências, as suas escolhas. Nós que nos enganamos nós mesmos com as nossas próprias escolhas. A gente que vai para as coisas erradas, é nós que vamos, não é o Senhor que nos leva, mas as nossas escolhas faz com que a gente nos tropece pelo caminho e depois a gente vai ver, a gente só estava se importando com nós mesmos. Então assim foi o Satanás, ele se importou somente com ele. Ele não se importou com os outros diabos que ele levou, os outros anjos que ele levou, não. Ele se importou somente com a sua vida. Ele não importou com mais ninguém. Então a gente tem que ter essa sabedoria, né? Quando você for se importar, não se importa somente com você ao seu redor, mas se importa também com aquela pessoa que você diz amar. Então, se você ama alguém, se importe com aquela pessoa. Cuide dela com amor, porque Satanás não teve amor a ninguém naquele dia. Deve não.
Ele se jogou de lá de cima para baixo e está lá até hoje. Uma coisa que eu guardei na nossa vida, tanto na vida cristã como na nossa vida financeira, a nossa vida em geral, nossa vida familiar, tudo que eu guardo sobre Cristo é o que está escrito em 1 Timóteo 3, versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como você poderá cuidar da igreja de Deus? Então, o que eu sempre guardo na minha vida é isso. Como é que eu, sendo cristão, eu não tenho família, tenho família, Sim. mas não é uma família que ali eu criei. Como é que eu, cristão, eu não sei administrar a minha família, não sei colocar Cristo acima de tudo e explicar para Cristo quem é a minha família, e como é que eu vou expandir o ministério de Cristo? Então eu tenho que governar, tenho que saber governar o discernimento da palavra de Deus também. E eu quero estar lendo com os irmãos em Marcos 12, 30. Ah, meu Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o que a gente separou para esse tópico é: tudo que está no mundo, tudo, do menor ao maior átomo é ilusão. É ilusão. A mesma coisa é eu estar no mundo e falar com uma pessoa que eu vou amar ela, sendo que o verdadeiro amor é Jesus. Então tudo que está no mundo, o conhecimento do mundo e o discernimento do mundo e o entendimento do mundo também é uma ilusão. Então para a gente ter o conhecimento, a gente só deve ter Cristo, fundamentar a nossa vida em Cristo e seguir as ordens da palavra de Deus, amém? A gente termina a palavra dizendo que tudo que a gente pode oferecer a Cristo é pouco, mas a gente pode servir o nosso entendimento a Ele também, amém? Amém.